programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento a cada ouvinte nessa tarde com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes, né? Por mais uma semana que se inicia, na permissão do nosso Senhor Jesus. Eu quero nessa hora que você feche os seus olhos, que você coloque a mão sobre o seu coração e que você agradeça a Deus, não pelo programa Momento com Deus, mas sim para que Deus visite o teu coração e fale aquilo que você necessita nesse dia. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nesse momento, Senhor, eu clamo a cobertura do sangue de Jesus sobre a minha vida, peço perdão dos meus pecados, me apresento perante o teu altar, para que o Senhor decanto labassubedekei xanabanaia, abra o céu neste momento, dekei subedecouva labanaia, visitando cada ouvinte segundo a sua necessidade. Deus, vai quebrando os grilhões, nessa tarde, Deus querido, Deus amado, que toda seta, todo dado inflamado, a qual o inimigo tem lançado, Deus, na mente, no coração, venha ser aniquilado pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, nessa tarde existem ouvintes, Pai, que estão, Pai, com conflitos internos. Existem ouvintes nessa tarde, Senhor, sem esperança. Existem, Senhor, ouvintes nessa tarde que estão enlutados pela morte de alguém. Existem pessoas, Pai querido, Pai amado, que estão morrendo espiritualmente e necessitam nascer para o Senhor, mas que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, que a tua graça imerecedora desça sobre as nossas vidas, que a tua misericórdia venha entrar sobre nós, porque só o Senhor é Deus que transforma, só é o Senhor é Deus decanto labanaia, que cria o milagre. Muitas vezes, Espírito Santo de Deus, nós precipitamos, passamos na frente do Senhor, mas graças a Deus que quando nós temos o arrependimento e reconhecemos que o Senhor é maior do que qualquer adversidade, o Senhor transforma. Nessa tarde, de queixanabá, sube de canturi de fácil, eu contemplo de canturi de xanabanai. Muitas pessoas pensando, Deus querido, Deus amado, que o Senhor saiu do barco, mas assim como o Senhor estava com os discípulos, ali os discípulos estavam apavorados, porque o mar estava com as ondas revoltas, entrava água dentro do barco, e eles tentavam te acordar, Espírito Santo de Deus, dizendo: mestre, iremos perecer de quem de labanai. E o Senhor disse: não, aonde está a fé? E o Senhor disse: acalma-te mar, acalma-te vento. Espírito Santo de Deus, como ministro do teu evangelho, eu ministro de canto labassúbia de calabanaia, que as pessoas que não têm esperança nesse dia, que está nos vícios, está nas drogas, está na prostituição, está no adultério, estão desviados, estão precisando de algo de ti, que venham receber o consolo do Senhor, porque o Senhor jamais dorme, o Senhor sempre está do nosso lado. Nós é que muitas vezes, Senhor, nós fechamos os nossos olhos espirituais, e a tua palavra de Deus diz, Pai, que quando nós fechamos nossos olhos para o Senhor, que nós temos conexão com o Senhor, nós pensamos que tudo vai acabar mal. Mas nessa tarde eu profetizo que o Senhor irá falar aos nossos corações, que o Senhor irá de queixa na bassube bradar, ei de quei de manturi de salabassube de queixa na banai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amado ouvinte, nessa tarde, o tema que o Senhor me proporcionou é assim: Judas, Pedro, João, discípulos de Jesus, posicionamento de cada um, intimidade perante Deus, definir posição. Eu quero meditar com os amados ouvintes nessa hora, em capítulo 6, 5 de Lucas,
Capítulo 5 de Lucas, versículo 37, diz assim: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á-se o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz que o velho é excelente. Nessa tarde, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração que eu falasse um pouco sobre 3 discípulos que andaram com Jesus. O primeiro discípulo foi Judas. Judas, ele caminhava com Jesus. Judas via os milagres de Jesus. Judas era um dos que Jesus escolhera para andar ao lado dele. Mas a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quero também falar um pouquinho de Pedro. Pedro também, em Lucas capítulo 5, ele estava pescando e Jesus o chamou que largasse a rede de pescar peixes e que viesse pescar homens para o reino de Deus. E eu quero falar um pouquinho de João, que João sempre foi doce como um bom samaritano. Nessa tarde, quando o Espírito Santo de Deus me diz que ninguém põe vinho novo em odres velhos, é porque para nascer para Jesus, nós precisamos nascer de dentro para fora. Nós precisamos de uma obra regeneradora. Muitas vezes, nós estamos na casa de Deus, nós até participamos da ceia, temos compromissos na casa de Deus, nós fazemos a obra de Deus, mas ainda não nascemos para Cristo assim como Jesus quer. E a palavra de Deus diz que Judas, ele andava com Jesus. A palavra de Deus diz que Pedro andava com Jesus. A palavra de Deus diz que eles participavam com Jesus. Mas eu quero ir agora para Lucas, capítulo 22, no versículo 19, parte B, que diz assim, que foi a ceia do Senhor, a última ceia a qual Jesus serviu os discípulos. E aí que eu entro com o tema do programa Momento com Deus. Posicionamento de cada um. Intimidade com Deus. Definir posição. Nessa tarde, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar se nós estamos como Judas, como Pedro, como João, ou se precisamos conhecer Jesus. Versículo 19 do capítulo 22, parte B, diz assim: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Quero ler também o versículo 31 do capítulo 22, que diz assim, de Lucas: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quanto te converteres, fortalece os teus irmãos. Versículo 34. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece, antes que o galo cante. A palavra de Deus, ela é muito séria. Como diz Decanto de Calabanaia, que nós não podemos pôr vinho novo em odre velho. A palavra de Deus diz que Deus jamais faz a obra pela metade. Quando aqui Jesus participava da última ceia com seus discípulos, que ele os serviam, representando o seu corpo e seu sangue, ele dizia que as coisas do Senhor é muito séria e que naquela mesa havia um traidor. E a palavra de Deus diz que todos olharam um para os outros e perguntaram quem teria coragem de trair Jesus. Mas Judas estava ali, porque Judas, ele tinha um coração duro. Judas, ele não era convertido.
E muitos hoje estão na presença de Deus e não são convertidos pelo Espírito Santo de Deus. Muitos não passaram por algumas adversidades, por algumas feridas profundas, cicatrizes profundas, mas gosta de estar de canto de caçuba elabanaia, não na obra de Deus para acrescentar, mas para fazer danos. E Judas, nós sabemos que ele vendeu Jesus, ele traiu Jesus e ele se suicidou. Por que Judas suicidou, meus amados ouvintes? Porque ele não tinha intimidade com Deus. Judas não tinha posição com Deus. Judas, ele até andava com Jesus, mas ele não tinha compromisso com Deus. A palavra de Deus é muito clara que para nós fazermos parte do reino de Deus, nós podemos sim ter atropelos, problemas, adversidades, mas precisamos ter um coração regenerado em Cristo Jesus. Então Judas, ele andava com Jesus, mas em momento algum o coração de Judas estava com Jesus. Por isso que a Bíblia é hoje um manual de instrução nas nossas vidas. Muitas vezes não entendemos muitas circunstâncias nas nossas vidas, mas é porque muitas coisas Deus permite na nossa vida, mas muitas situações Deus nos prova e nos mostra que as pessoas, no momento certo, é retirado a capa, é tirado ralado e súbia. E se não houver uma convenção, essa pessoa ela morre. E Judas morreu. Judas suicidou. Judas, se ele tivesse um coração confiante com Deus, um posicionamento com Deus, se ele tivesse intimidade com Deus, ele jamais haveria morrido. Ele haveria traído, reconhecido o seu erro e pediria a Deus uma nova chance. Muitos hoje estão na casa de Deus, estão na presença de Deus, pensam que carregar a Bíblia, de ler Bíblia, de fazer uma oração de vez em quando é ter posição com Deus. Posição com Deus é algo diferente. Posição com Deus é saber perdoar. Posição com Deus é você não atrapalhar a vida de ninguém, mas é tentar agregar valores. E a palavra de Deus diz que Judas, ele morreu, ele se suicidou, porque ele nunca havia dentro do coração dele comunhão com Deus. E quando nós falamos aqui um pouquinho sobre Pedro, no versículo 31, eu gostaria que os ouvintes depois meditassem nessa palavra, né, de Lucas capítulo 22, porque é muito importante, né? E aqui que Jesus falou com Simão: Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece, antes que o galo cante. Aqui Jesus conhecia a vida de Pedro. Jesus sabia que Pedro, por um momento, ele ia vacilar, ele ia negar o nome de Jesus, mas que Deus haveria de cumprir uma obra na vida de Pedro. E se nós formos meditar, Lucas capítulo 5, Pedro estava pescando e Jesus o chamou para caminhar, para ser pescador de homens, de almas, e ele largou a rede. Então Jesus sabia que Pedro tinha um coração aquebrantado, mas que Deus ainda estava fazendo a obra sobre a vida de Pedro. E Jesus, quando fala aqui no versículo 31 do capítulo 22 de Lucas, ele diz que ele rogou pela vida de Pedro, que Pedro, ele iria ser um grande pregador da palavra. E nós sabemos que Pedro negou Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele ele fez uma grande obra na vida de Pedro. Se nós formos meditar em João capítulo 21, Pedro estava triste porque tinha negado Jesus. Ele tinha tido uma obra de arrependimento, de regeneração. Ele diz no versículo 3 do capítulo 21 de João: eu vou pescar. E os discípulos falaram assim: nós vamos com você. E a palavra de Deus diz que é tão linda a palavra de Deus, que eles não pescaram nada e voltaram do mar para a praia. Mas chegando na praia, Jesus estava ali. Era a 3ª vez que Jesus aparecia para os discípulos antes que ele voltasse para o Pai e em seguida enviasse o Consolador.
E eu gostaria que os ouvintes prestassem atenção nesse momento, no que eu vou dizer, que é muito sério, em nome de Jesus. Pedro estava triste. Pedro estava com espírito de derrota. Eu neguei Jesus. Minha vida acabou. Eu vou para o mar porque não tem jeito para mim. Mas quando Pedro retornou, que ali as redes estavam vazias, ele teve uma surpresa junto aos discípulos, porque Jesus estava ali. E eles não reconheceram Jesus. Sabe por quê? Eles ainda estavam formando posicionamento com Deus, intimidade com Deus. Intimidade com Deus, meu amado, é ler Bíblia, é jejuar, é dobrar joelho, é igreja, mas é mudança de caráter, é mudança de vida, é perdão, é amor, é reconhecer os erros e dizer: eu errei, mas me ajuda porque eu quero mudar. E Jesus disse assim: volta para o mar, lança a rede do lado direito que vai dar tudo certo. E eles foram, e a palavra de Deus diz que as redes vieram cheias, mas não romperam. Sabe por que as redes não romperam? Porque eles haviam andado com Jesus, os discípulos. Eles conheciam Jesus. Eles viram o caminho de Gólgota na vida de Jesus. Eles viram a crucificação de Jesus. Eles presenciaram que Jesus havia ressuscitado. Então eles acreditavam que a cruz quebrava qualquer maldição. E eles ficaram felizes, porque quando eles retornaram do mar, a palavra de Deus diz que Jesus havia preparado uma brasa, e sobre a brasa, pão e peixe para os discípulos. Que coisa linda e maravilhosa. Nessa tarde eu sinto Deus, assim como na vida de Pedro, tocando em pessoas que se sentem derrotadas, pessoas que pensam que Deus não pode dar uma virada na sua vida, mas Jesus, Ele pode, porque Ele é dono do ouro, da prata, do milagre. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que levanta paralítico, e Ele é Deus que, se quiser, decanto labassúbia, Ele faz o impossível. E ali os discípulos participaram. E eu quero dizer que essa brasa hoje é a presença de Deus no seu coração. Jesus não quer você como Judas, porque Judas não tinha compromisso nem posicionamento com Deus. Judas não tinha dequei de labanaia, nada com Deus. Porque quem tem compromisso com Deus não desanima. Quem tem compromisso com Deus, pode acontecer o pior mar, mas fala assim: Jesus está no meu barco, e Jesus não dorme. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração, amado ouvinte, nessa tarde, e repita com a irmã Silvia a seguinte palavra: o Senhor Jesus está sobre e através da minha vida, e não há problema maior do que o meu Deus. E eu quero ver, Hanai de Súbia, que eu sinto a presença de Deus, se você não vai alcançar a sua vitória nessa tarde. E a palavra de Deus diz que aquela brasa que acendia ali, que aquecia o pão e o peixe, é a brasa de Jesus Cristo que entra no seu coração nessa tarde. Olha a brasa de canto labanaia entrando no seu coração, na sua mente, tirando todo pensamento satânico, toda opressão, todo espírito de derrota, porque tudo que é ruim vem de Satanás, vem de Judas, vem do inimigo, mas tudo que vem de Jesus é coisa boa. As coisas de Deus não tem confusão, as coisas de Deus são para fazer soluções na nossa vida, meu amado ouvinte. E eles comeram o pão, eles comeram o peixe. Eu quero que nessa tarde você participe do pão e do peixe de Jesus Cristo. Irmã Silvia, o que é comer o pão? O que é comer o peixe? É você participar da palavra viva com Jesus Cristo. É você abrir o seu coração e dizer assim: Deus, eu estou desempregado, eu estou nas drogas, eu estou nos vícios, a minha vida não dá certo, a minha mulher saiu de casa, aconteceu isso, eu estou num presídio preso. Não me importa o que você está passando, eu só quero que você reconheça que quando Deus entra na tua causa, Satanás tem que sair. E se Satanás sair, Jesus te dá a sua vitória. E ali Pedro ficou feliz porque viu Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus virou e falou assim: Pedro, tu me amas? E Pedro falou assim: eu te amo, então vai apacentar minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então vai apacentar os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor.
Então vai em paz, Shanai Dekova Labanai, porque não há condenação. Pedro, ele havia negado Jesus. Mas sabe por quê? Se vocês meditar no capítulo que é de Canto Labassúbia, 22 de Lucas, versículo 31, ali Jesus afirmou que Satanás iria lutar na vida de Pedro, que ele iria negar, mas que lá na frente ele iria fazer uma obra. E nós sabemos que no livro de Atos dos Apóstolos, Deus usou Pedro no primeiro discurso profético. Deus usou Pedro no dia que desceu os ventos impetuosos e houve o batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que Pedro foi um homem de grande ousadia na terra. Mas se nós formos olhar, Pedro errou algumas vezes. Pedro, ele precisou reconhecer. Eu não sei o que você precisa nessa tarde reconstruir na sua vida, mas Deus manda te dizer que Ele é o Deus que reconstrói. Ele é o Deus que faz tudo novo. Não tente mais pôr vinho velho com odre novo da Abassúbia, e nem vinho novo em odre velho. Peça a Deus e Ele fará a obra. E sobre João, eu gostaria de falar um pouquinho em Lucas 10, no versículo 25, que fala do bom samaritano. João era uma pessoa amada por Jesus. João era tranquilo, João era calmo. João sempre estava ali para amar e falar que Jesus era maravilhoso. E nós sabemos que o bom samaritano, quando passou o levita, o sacerdote, que aquele homem havia caído ali, estava desacordado. Aqueles que haviam compromisso com a obra passaram, mas o bom samaritano, ele parou. Ele pegou aquele homem, ele cuidou das feridas daquele homem, ele levou aquele homem até uma pensão e pediu que ali Decova Sub, o dono, cuidasse dele. Nessa tarde, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nós precisamos reconhecer os nossos erros como Pedro e precisamos amar como o amor de João. Nós precisamos nunca estarmos como Judas na presença de Deus, porque Judas, o coração de Judas nunca esteve com Jesus, e nós precisamos ter um coração voltado para Jesus. Muitos estão passando por dívidas, por vícios, por divórcios, outros por outras situações, desemprego, mas eu quero te dizer, reconheça como Pedro nessa tarde, que você não pode, mas Jesus, ele pode transformar a sua história, e através da sua vida, Deus fará um grande ministério de cura e milagres. Eu quero te dizer nessa tarde, que Jesus, ele não vai pegar vinho novo e pôr em odre velho, mas ele vai te dar um novo coração, uma nova mente, uma mente de Cristo. Pedro, ele passou por um processo, mas Deus sabia quem seria Pedro lá na frente, mas nós temos o livre-arbítrio e nós precisamos reconhecer que nada somos, e muitas vezes é a atitude que muda a nossa vida. Tem muitas pessoas que vivem dentro de igreja, atrás de revelação, buscando ali, vocês oram, você faz isso para mim, mas não tem mudança de atitude. É a atitude que transforma o caráter. E nessa tarde eu vou fazer uma oração, e eu quero que você olhe para dentro de você e você reconheça se você está como Judas, que nunca esteve com Jesus, só caminhava do lado de Jesus, se você está como Pedro, que você precisa de uma cura, ou se você está como João, que era como um bom samaritano. Mas eu tenho certeza que Deus irá te mostrar o seu posicionamento na presença de Deus, a sua intimidade. Defina a sua posição. Nessa tarde eu vou orar, e eu quero, em nome de Jesus, que Deus toque naquilo que você precisa e que mude a sua história. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, eu quero mais uma vez nesse momento clamar a cobertura do sangue de Jesus, porque sabemos que onde há a marca do sangue de Jesus, há transformação, há cura, há mudança de vida. Deus, eu sei que o Senhor deste de fácil, de canturi, de calabaçúbia, está mudando histórias nessa tarde. O Senhor está movendo cativeiros de quei de labaçúbia. Existem ouvintes nessa tarde, Deus, que pensam que vão perecer, que já morreram para o Senhor, mas que o Senhor venha dar a segunda chance.
Que o Senhor venha de canto Labanai, dar uma oportunidade de mudança de vida, mudança de caráter. Que nessa tarde, Deus, nós venhamos nos posicionar como servos na tua presença. Que nós venhamos nos revestir, como está em Efésios 6, das armaduras do Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus nesse momento, que o Senhor visite cada ouvinte, Pai, cada família representada. Que o Senhor venha tocar no problema de cada ouvinte, tirando todo o espírito de confusão, todo o espírito de contenda, todo o espírito de derramamento de sangue, todo o espírito que não provém do teu Santo Espírito, que venha ser repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus. Deus, visita aqueles, Pai, que estão precisando de uma cura espiritual nessa tarde. Visita aqueles, Decova Labanai, que estão com as suas emoções alteradas pelo maligno. Jesus, que toda opressão satânica, que toda possessão do maligno venha ser repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus. Visita cada ouvinte, Senhor. Abra as portas para cada um segundo as necessidades. Vai tocando em cada ouvinte segundo a tua vontade, o teu querer. Que cada ouvinte venha receber uma vitória nessa semana. E que nós venhamos, Deus, nos posicionar na tua presença. Que nós venhamos, Deus, ter Decova Subedecalabanai, o amor do bom samaritano. Que nós venhamos reconhecer os nossos erros. E que nós venhamos jamais estarmos como Judas. Porque Judas vai morrer sempre, Decova Subia, sem salvação. Mas aquele que quer a tua graça e a tua misericórdia será alcançado. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer a Deus por mais um programa Momento com Deus. Eu quero dizer que todos os programas, que temos mais de um ano, né, graças a Deus na cidade, este é o programa que eu mais senti a presença de Deus nessa tarde. Entrega seus caminhos ao Senhor, meu amado ouvinte. Entrega a sua família, entrega os seus problemas, e o mais Ele fará. Tenha intimidade com Deus, tenha posição com Deus, e você vai ver a sua vitória. Eu quero desejar uma semana de muitas vitórias espirituais, que você possa ir à igreja, que você possa sentir a alegria do Espírito, e que você possa estar orando por este programa, pela irmã Silvia. E se Deus assim permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. Seja um bom samaritano, ajuda a todo aquele que precisa, e você vai ver que o perdão, o amor corrompe toda maldição. Eu te agradeço por mais um dia você participar comigo desse programa. A paz e a graça, e um abraço da irmã Silvia. Chegou o tempo de vencer, acabou o tempo de sofrer. Deus não vai te deixar assim, pois o Senhor tudo Ele vê. O crente que há, Deus é fiel, prossegue em frente mesmo em dor, pois Ele sabe que à sua frente vitória pra Ele nosso Deus preparou. Quem cuida de você é Jeová, quem caminha com você é Jeová, quem passa pelo fogo com você
Rádio Sintonia FM. Apoio Cultural. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus. O programa que você vai